Todos sabemos que os primeiros 50 anos da adolescência masculina são os mais difíceis, e em um mundo em aceleração progressiva, os tempos de mudança se encurtam drasticamente, obrigando todo aquele que se interessa por entender a realidade circundante, reconsiderações e, se necessário, revisões sistemáticas de elementos que conformam sua visão de mundo. Vamos colocar um evento paradigmático. Um pouco arbitrário, é verdade, mas como tratamos de algo construído ao longo do tempo, precisamos fincar uma bandeira para que exista um referencial. O começo da pandemia. Mas antes de entrar nesse buraco de minhoca, vamos fazer um pequeno repasso histórico anedótico. No espírito de Lula II, o brasileiro em geral viveu uma espécie de aurora dos tempos em termos de poder de consumo e crédito. Muitas vezes, é claro, tomando as mais patéticas decisões com esse poder em mãos. No espírito do Dilma I, começamos a ver os primeiros sinais de desencanto. Hordas de empreendedores de primeira viagem que investiram em negócios natimortos. Descontrolados, que ao invés de reformar a casa da mãe e a própria, enfiaram dezenas de milhares de reais em cerveja artesanal, sushi e tatuagem de carpo no antebraço, e burros de carreira de classe C, que consagraram a troca de um Celta 2008 por um Celta 2012 usado em pleno 2012, dando na troca todas as parcas economias. No espírito de uma 1,5, finalmente veio o desencanto, porque a culpa é sempre do outro, e o início do fim. Enquanto tudo isso ocorria, uma classe paralela, gozando dos mesmos benefícios que o grosso da população, veio comendo pelas beiradas, em um mundo que aos poucos ia superando o recorte alternativo e volta e meia pisava no mainstream. Esta classe, que teve seu ápice durante o governo Dilma I e seu ocaso no governo Temer 0.5, é a classe dos artistas independentes. Tal qual o grunge de Seattle, cujas bandas principais soavam bastante diferentes entre si e cujo elo unificador foi a presença de uma seringa enfiada cronicamente na veia cubital, aqui o fator unificador não foi o estilo de música, mas o hábito de viver de freeload e evadir o cumprimento de compromissos sempre que a oportunidade se apresentava. Fora do eixo, possivelmente o maior esquema de pirâmide cultural já efetuado no Brasil, e suas cópias ainda mais grotescas Brasil afora, consagraram em um recorte muito específico o axioma que diz que todos os dias saem de casa um malandro e um otário, etc, etc. Ocorria mais ou menos assim, com variáveis acordes às circunstâncias. Alguns bem-nascidos fazendo cosplay de mendigo, no melhor estilo Eduardo Marinho, convenciam, sem muitas dificuldades, outros jovens não tão bem-nascidos e especialmente deslumbrados a trabalharem de graça para hypar os projetos culturais desse pequeno grupo, com a promessa de receber retribuição financeira e logística para seus projetos assim que tudo estivesse bem estabelecido, etc. Vamos pular detalhes envolvendo editais, eventos grotescos em Sesc e a tentativa de emplacar uma criptomoeda analógica, porque isso ocorreu somente no mais alto nível. Para o populacho, para os remadores das galeras deste grande barco viking de parque de diversões interiorano, sobrou muito tempo perdido, quantidades incalculáveis de maconha prensada do Paraguai fumada e, para os que tiveram algum tipo de prosperidade sexual, a certeza de uma bandeira fincada em um passado autorreferencial nostálgico e melancólico. Mas a pandemia chegou. E o Brasil, ao ritmo do mundo, em um contexto de aceleracionismo e às margens de um capitalismo tardio mergulhando cada vez mais nas fendas do oceano profundo cibernético, terminou de estabelecer, com o governo Jair,
o mais prototípico de todos os brasileiros. Os iniciados nessa emergente irmandade podem ser reconhecidos através de frases de poder. No Rio Grande do Sul, ele é conhecido por proferir a cada 5 minutos "Bah dos mel, é os guria". No Rio de Janeiro, ele ordena que você pegue a visão de maneira compulsiva e reclama que todos, exceto ele e seus parças, são tilt. Em São Paulo, ele tá sempre estourado. E o pai tá como? Estourado. Em qualquer barbearia levada a cabo por jovens fãs de trap, geralmente mancebos entre 18 e 48 anos, você terá de lidar com um sujeito que fala e age como se fosse literalmente o artista de trap mais estourado do país. Aqui, cada frase para o colega da cadeira ao lado é uma sentença e tentativa de impor sua potência e convencer do seu sucesso, seja ele presente, passado ou futuro. O passado, literalmente ontem, foi glorioso, porque a mina X deu moral para ele. Hoje é mais glorioso ainda, porque a agenda do pai tá como? Tá estourada. E amanhã, vixe. Quando um sujeito assim solta a frase, abre aspas, favela venceu, fecha aspas, ele sabe muito bem que a favela não venceu. Quem venceu foi ele, ou, ao menos, está empatando enquanto finge que é vitória. Estamos diante de outra geração de jovens vivendo a aurora dos tempos do consumo. Os cebosos oriundos da classe B e C, majoritariamente brancos de outrora, deram lugar à molecada com banho e perfume em dia, oriunda das classes C e D, majoritariamente preta ou parda. Aqui, a cultura do pulo do gato é mandatária, e em 2024, quando o famigerado homem-bora do Grande Goiás entra em intersecção com este mundo, temos a consolidação da civilização do golpe do bilhete em sua fase anarco-narco-cibernético-neopentecostal. Se no golpe clássico do bilhete, um fóssil referencial de um mundo analógico e, portanto, mais simples, para que um ou dois pudessem sorrir, um ou dois teriam que chorar, aqui, em um mundo novo, cada vez mais imaterial e descentralizado, para que um faça fortuna, muitos irão perecer. Enquanto isso, o machinho Red Pill de 44 anos, que teve várias oportunidades decentes na vida, desperdiçou todas e que hoje erra a avenida principal, mesmo com o Waze em seu Uber parcelado, odeia profundamente estes mesmos jovens enquanto perde mais R$40 no empate sem gols entre Vasco e Internacional, em um app de apostas esportivas que patrocina o mesmo influencer de trap que ele diz odiar. Se antes esse herói do menino charlinismo nacional trocava um Celta por outro Celta, perdendo dinheiro no negócio, hoje perde seu Citroën C3 para seus dois grandes vícios: apostas online e insistir na própria burrice. O tigre é brabo, mas o leão é o rei da selva, né, pai? Esse episódio aqui nasceu da ideia do Ítalo de que, apesar de todo o moralismo dos crentes, eles estão praticamente omissos quanto à jogatina virtual, em especial o tigrinho. Eu retruquei falando o seguinte: mas como é que eles não estão fazendo nada, falando nada abertamente, se é uma disputa por recursos escassos, quer dizer, pelo dinheiro do fudido? E com um detalhe que eu já falei, que todos os usuários hard de tigrinho que eu conheço são evangélicos. Sobre esse fenômeno de expansão de bet, cassino online no Brasil, eu acho que é como assistir um acidente em câmera lenta, assim. Você sabe que a coisa vai colapsar completamente, porque assim, um calouro de ciências sociais que tem um mínimo de acesso ali ao pensamento social brasileiro e é uma planilha do IBGE, já poderia prever que seria um desastre completo essa coisa do cassino online, cassino no celular, ainda mais misturado com essa rede de influenciadores e tal.
Então, parece que o Lula 1 e o Lula 2 foi caracterizado pelo fudido mamar até as bolas da expansão do crédito, na ausência de expansão de crédito, que parece que não vai haver nesse governo, que já teriam feito isso, e nem mesmo a redução de danos por décadas de expansão do crédito, se está tendo agora expansão do crédito via tigrinho. E como o Ítalo falou em outra conversa, no nosso grupo, é mais uma disputa de extração pelo pouco de riqueza que sobrou. No Brasil sobrou 2 tipos de riqueza. O fudido, que ainda vai ser extraído pelo tigrinho e pelas igrejas evangélicas, e o que sobrou de natureza para ser destruído pelo Grande Goiás. E o que é mais impressionante, eu acho, é como é que esse mercado virou, né, um mercado bilionário. Você vê aí, já tem vários relatórios completos saindo aí que o negócio é na ordem já de dezenas de bilhões em poucos anos, né? Que o brasileiro realmente está destruindo as finanças pessoais com essas porcarias aí, e não aparece nenhum esforço de regulação, não só estatal, mas de regulação social também, né? Então, no caso, por exemplo, aí mesmo dos pastores, que podem perder a grana do dízimo ali, principalmente o dízimo mais pingado, né, que é em cima de pessoas que estão muito vulneráveis mesmo, não há nenhum tipo de reprimenda pública, né? Porque você não pega esses pastores grandes aí metendo ferro no tigrinho, ou sei lá, tentando amaldiçoar o tigrinho, né, como eles gostam de fazer, deixar a coisa bem imanente mesmo, que o tigrinho é o próprio demônio e tal. E isso não acontece. Eu acho que é bem interessante partir desse ponto, porque eu, assim, na minha hipótese, né, até o Peter elaborou isso, eu estou tentando fechar aqui em outras palavras, porque mesmo o crente, pensando aqui, mesmo o crente que seja mais fiel à ideia de que ele rezando ele vai conseguir ganhar dinheiro e tudo mais, ele dificilmente vai acreditar que esse dinheiro vai aparecer na conta bancária dele de uma hora para outra, né? Que ele vai acordar de manhã, vai ter um cheque na porta da casa dele, alguma coisa assim, né? Vai deixar ele milionário. Esse passo de conseguir a riqueza, ele tem que ter algum substrato material, né? E como a gente caiu numa quadratura desgraçada que ninguém mais acredita no trabalho, no estudo formal, ou seja, naquela via, né, do self-made man vitoriano e tal, o tigrinho, ele vira a plataformização da teologia da prosperidade. Então, assim, reza que você vai conseguir as coisas, trabalha duro e tudo mais, mas você vai trabalhar duro onde? Você vai trabalhar duro, né, nessa concepção mágica de riqueza, e vai estar no seu celular, né? Então o cara ali já vai fazer a mística da riqueza, vai ser o tempo todo, de manhã até de madrugada, escondido dos amigos com dinheiro emprestado no tigrinho. É estranho você ver um esforço muito maior para impedir os cassinos com ações políticas. Praticamente a cada 2 anos essa pauta volta. Eles têm que aguentar crente falando que não, vai destruir família, não sei o quê. E simplesmente o tigrinho correndo solto e foda-se, ninguém nem aí. O tigrinho é meio que uma surpresa sociotécnica, mesmo para os evangélicos, né? Que os evangélicos são sempre entendidos como, enfim, um grupo social, um grupo religioso que consegue surfar mais rápido nas novidades tecnológicas, né? Tem toda uma análise sobre como é que eles conseguiram surfar na televisão, com o televangelismo e pipipopó, com as... sempre tem aquelas coisas assim, né? Bem dos inícios dos anos 2000, a igreja já está aceitando cartão de crédito e tudo mais. Mas o tigrinho vem com essa tecnologia muito pulverizada que eu acho que nem os evangélicos conseguem regular. Porque, assim, exige ainda o evangelismo, né, o neopentec, como a gente conhece, ele exige ainda alguma capacidade de regulação social, né, da igreja e tudo mais. Então, assim, a condenação ao cassino, ela é a condenação a um território do demônio, né, contra o território sagrado da igreja. Só que o tigrinho, ele profana a família sem fazer com que a família desloque para um cassino, né? Então, assim, a discussão do cassino que os pastores fazem, que a frente evangélica é contra, já está defasada em relação ao tigrinho. O tigrinho já colapsou a ideia do cassino. E muito provavelmente o tigrinho e todas essas empresas internacionais e tudo mais, eles vão
usar o cassino, que provavelmente já vai ser regulado, já tem lei pronta para isso tudo, para estabilizar as relações que eles já criaram pelo celular. Né? Então, assim, nessa medida, os pastores aí tomaram uma rasteira bem pesada. E como a gente até já analisou, se eu não me engano, foi no episódio do Grande Goiás, né? Quando a gente estava falando sobre os limites desse Lula 3 e tal. Assim, o Lula 3 já começa com uma série de alternativas que poderiam ser de novo tentadas, né? Totalmente travadas, né? Então, como a expansão do crédito, né? Seja via crédito para o pobre, né? Financiamento de carro, de casa, ou financiamento para rico, né? Para fazer verticalização de empresas, exportação, como foi feito lá com o JBS, etc. Isso está totalmente travado com o Banco Central independente, isso já trava o BNDES, trava todo o crédito privado, etc. Né? Então sobra essa circulação de baixo, que não é propriamente de crédito, mas que é de uma tentativa de ascensão desesperada com pouco dinheiro. Né? Porque se no Lula 1, Lula 2, o cara conseguiu um empréstimo com pouca garantia, né? Agora ele tenta fazer o mesmo salto de consumo com, enfim, pontinha de orçamento ou com rolo puro de pegar empréstimo para jogar nessas plataformas e tudo mais. E isso é praticamente dramático porque, assim, dado que o governo não consegue ter mais essas formas de expansão econômica, a postura do governo se torna muito leniente com essas plataformas de tigrinho e tal. Porque, querendo ou não, ainda assim é uma forma de arrecadação, né? E o governo e o Lula 3 também está totalmente pendurado nessa questão fiscal e tudo mais. Então, a leniência chega a um ponto que eu acho até engraçado. O governo deixou com que várias bets tenham o nome de política pública, né, no seu nome fantasia ali, no seu nome comercial. Então você tem, por exemplo, Cassino Pix. Eu nem pesquisei, mas eu já vi duas. Cassino Pix e PixBet, que inclusive até patrocina o Flamengo, né? Assim, é simplesmente absurdo uma empresa usar o nome de uma política pública, que o Pix, né, que foi uma coisa do Banco Central e tal, feita como um método de pagamento revolucionário, usar isso sabendo da popularidade, usar isso como um facilitador ali, um atalho cognitivo para comunicação de uma coisa que vai quebrar depois a pessoa com aposta e bet. Então, assim, seria absurdo, por exemplo, se alguém falasse Bolsa Família Bet, Saúde para Todos Bet, sei lá, Mais Médicos Bet, mas o Pix Bet foi totalmente permitido e está na camisa de time. Então, assim, o governo já entra nessa ideia de regular, parece que de joelho. Uma das dificuldades evangélicos, eu suponho, dos evangélicos em atacar o tigrinho, é que a mente direitista, ela depende muito da fulanização do mundo, né? Só existem coisas e indivíduos, né? O tigrinho é uma plataforma, eles não conseguem atacar plataformas, porque eles, como bons direitistas, eles compram muito bem a transparência da tecnologia da internet. Então, se não tiver um fulano por trás, representando o demônio, ou tendo vantagem indevida, se não houver um representante do capeta humano, eles não conseguem articular crítica. Então, talvez seja uma limitação semântica mesmo deles. Não sei, não sei se chega a esse grau de complexidade, não. Pra mim é safadeza mesmo desse bando de filho da puta. Para além da salvação individual, né? Eles são liberais epistemologicamente, né? No sentido de que só enxergam a agência humana. Então, desconsideram totalmente o potencial gamificado que essas plataformas têm, que o cara faz um jogo quando ele já está totalmente viciado, totalmente domado por aquele sistema, né? E exigiria uma visão mais, enfim, cibernética e sistêmica, que eles se recusam, né? Porque o sistema interno deles colapsa. Como para eles... Na verdade, é interessante isso, que grande parte do público evangélico, ele vai resolver, pelo menos tradicionalmente, né? A gente tem que repensar muito da antropologia evangélica. Mas era o público com a vida destruída pelos vícios, drogas, sexo,
e simplesmente o Tigrinho, que é um evento de vício, eles estão ignorando. Não existe o vício em jogo no Tigrinho. Não é possível que simplesmente, do mesmo jeito que os evangélicos acolhiam o viciado em droga e o viciado em outras coisas, e em jogo também, não vai ter uma demanda por viciados em Tigrinho. Isso está escapando deles. É impressionante isso. Naquela conversa da Viviane Costa com o Rodrigo Pimentel no podcast Inteligência Limitada, né? Com o Vilela lá, ela fala uma coisa já no finalzinho do episódio que acho que tem a ver com isso aí. Ela fala que nos anos 90 eram muito famosos aqueles relatos, né, de conversão à igreja evangélica, onde a pessoa abandonava tudo, né, e fazia realmente um salto para a fé ali na igreja evangélica. Então o cara do traficante, o bêbado, o viciado, que mais largava tudo, né, e começava uma nova vida de baixo, como obreiro, numa igreja ali de bairro, etc. Então, assim, era um relato realmente era um ritual de transição completa, né? E aí ela se questionava, ela que é evangélica, inclusive, ela se questionava assim, onde foram parar esses relatos, né? E aí a crítica dela é que, assim, virar evangélico se tornou uma coisa muito mais fluida, né? Até pela natureza da expansão e da ecologia evangélica, que virou uma coisa extremamente complexa, mas assim, não há fronteira mais entre o que é mundano e o evangélico, né? E o Tigrinho, essas bets, elas também entram aí, né? Porque assim, o influencer, ele joga ali uma oração, ele tá numa igreja da Parede Preta no sábado, no domingo de manhã ele já faz uma propaganda pro Tigrinho, e assim, isso também se tornou uma roupagem do novo evangélico, né? Não tem uma condenação, porque ele é visto como, sei lá, uma profissão do cara, é o guerreiro que está lutando para ser, enfim, para ter o seu espaço ao sol, e ele é influencer, então ele vai fazer a propaganda do Tigrinho, da Bet, que vai arrebentar um monte de gente, mas ainda assim ele não vai ser julgado pela igreja, porque, enfim, ele não vai ser pode ser que ele não seja um evangélico linha dura, mas ainda ele vai poder transitar ali sem muito problema, né? É engraçado isso. Por quê? Como funcionou a cooptação evangélica desde os anos 90. Esse modelo mais tradicional que o Ítalo se referiu aí. Inclusive essa entrevista do Pimentel, Inteligência Limitada, com essa pastora evangélica, pesquisadora, é muito boa, recomendo. Não era só um processo de conversão, não. Como havia uma capilaridade muito grande das igrejas, quando o cara que estava com a vida destruída, e vamos ser sinceros, isso daí é algo que sempre foi mais efetivo do que qualquer política pública. Você pegar um cara fudido na sarjeta, Zé Droguinha, cachaceiro, e possibilitar para ele uma reinserção na sociedade funcional, me desculpe, eu não vejo política pública social-democrata que consiga isso. Que consiga te fazer com que você leia o livro, que é a Bíblia, te dar um terno e uma gravata, pelo menos uma roupa social, te arrumar uma mulher, quer dizer, arruma até sua vida sexual, você vai ter uma bucetinha pra meter porra, coisa que você não tinha quando você era Zé Droguinha, te arrumar um emprego porque você acaba sendo contratado por empresas de irmãos, o que mais? Te arruma até um aluguel mais facilitado. Você era um Zé Droguinha, tinha nome sujo, todo fudido. Não, agora você vai conseguir um aluguel com um irmão da igreja. Faz o contrato diretamente com ele não te pede avalista nem nada. Toda essa estruturação evangélica, eu não sei o que aconteceu. Porque eu tenho certeza que os desamparados não sumiram, não desapareceram. Mas, de fato, surgiu uma camada na qual o testemunho milagroso de reestruturação de vidas desapareceu. Talvez desapareceu para nós que estamos de fora. Talvez dentro da igreja elas continuem. Tá? Porque sem essa modificação radical da vida, não tem mundo evangélico.
mas que surgiu uma camada cool, uma camada que parece mais uma escolha, com perdão do termo, identitária que qualquer outra coisa, e difusa, né? Porque você tem um crentismo difuso que mistura tudo. Vai desde a mulher do Pablo Marçal, que, como eu até escrevi no último roteiro de Bagalãs, em um único vídeo ela pode misturar versículo de Abacuque, crítica ao feminismo moderno, crítica à masculinização das mulheres e elogio ao macho alfa, com um publi de Botox. E você vê isso muito nos grandes influencers, né? Esse negócio assim, quando vê, tá a rapariga mostrando o rabo e lá falando dama de Deus, versículo, salmo, sei lá o que, sei lá o que. Então, é algo que precisa ser compreendido e etnografado pela esquerda, tá? Para saber com quem a gente está falando. Porque eu acho que a gente está perdendo, no mínimo pela terceira ou quarta vez, o trem de entender o evangelistão. Tempo atrás eu brincava com a expressão do olavismo, cama, mesa e banho, né? Acho que eu falei isso em algum episódio, acho que foi daquele Pequenos Poderes Locais. É que, em contrapartida ao olavismo, que era uma estratégia muito mais leninista, né, ou gramsciana, assim, de formação de uma elite intelectual, depois de uma militância organizada, para a transformação política, com o fracasso do bolsonarismo, que já é evidente cada vez mais, né, estava começando a acontecer uma iniciativa de alguns apoiadores, alguns alunos mais diretos do Olavo para essa retração à esfera doméstica, né? E o Pablo Marçal, ele é a hipertrofia do doméstico na política, né? Que é uma coisa que, enfim, já está mapeada nos Estados Unidos, já acontece há muito tempo. Tem aquele livro da Melinda Cooper, né? Da Nancy Fraser e tal, também fala muito disso. Só que no contexto brasileiro, essa hipertrofia do doméstico, né? Ela tem muitas características próprias. Primeiro, que o doméstico brasileiro ele é totalmente escangalhado, né? É uma sociedade que as famílias são muito desestruturadas, a figura do pai, boa parte das pessoas não conhece, né? Um número relevante aí de crianças nem são registradas pelo pai e tal. E ao mesmo tempo, na esfera assim, do trabalho, digital principalmente, essa hipertrofia do doméstico vira um mercado gigante de lifestyle, né? Então você tem essa mulher do Pablo Marçal que vende agenda, vende uns planners, tem enfim, os red pills e tudo mais. E assim, é uma coisa doida porque em grande medida hoje todos os segmentos políticos, eles se tornaram coaches de lifestyle, né? Então assim, hoje desde os nacionalistas e tudo mais, eles têm dicas sobre o que fazer com seus filhos, né? Como é que você casa, quais são os critérios para escolher o marido. Todo mundo está discutindo isso aí, da direita à esquerda. Mas voltando a essa questão do marketing digital, e ainda linkando com o Tigrinho, que é o seguinte, né? Esse marketing, esse mercado de infoprodutos e tudo mais, ele ainda exige das pessoas um certo capital intelectual, né? Então, assim, para a moça vender um curso de um life coaching completo com academia e planejamento e tudo mais, ela tem que ter algum conhecimento mínimo ali de por exemplo, fitness, né, da parte de musculação, um pouco de planejamento pessoal, às vezes até algumas coisas ali de um marketing empresarial mesmo, de logística, ou, enfim, algum conhecimento de neurociência para ela dar uma maquiada numa palhaçada que ela quer vender e tal. Então, assim, esse grande mercado não é bullshit jobs, como o Graeber falar, mas tipo de bullshit market mesmo, de vender esses cursinhos merda, esse cursinho de trade wife, como é que você vai fazer manteiga caseira, essa bobagem, ainda exige uma certa estrutura, né? Então, assim, a classe média
e, enfim, os mais estabelecidos, eles conseguem fazer grandes mercados com essa bobajada. O problema é que a classe C para baixo do Brasil não consegue fazer essa extração do mercado digital, né? Então, o que sobra para esse enriquecimento rápido digital pro lascado brasileiro é o cassino, né? Porque, assim, da mesma medida que o mercado digital também ele tem um elemento incompreensível, que, assim, é muito difícil você explicar racionalmente no digital por que alguns fazem sucesso e outros não, né? Tem, assim, alguns causam um encantamento que é muito estranho, outros conseguem ganhar milhões de forma que eles não conseguem nem explicar, como a gente sempre brinca aqui da questão do empreendedor do abstrato. E para o lascado, o digital serve o quê? Serve para você se radicalizar politicamente e ou para fazer algum tipo de aposta com o seu pouco recurso. Então, assim, tem a ver com essa entrada da classe C, D no digital, e eles tentam emular uma forma de enriquecimento que não é viável. Porque, assim, para você criar um curso, um infoproduto, ainda você precisa de algum canal, etc. E aí a gente entra em dois personagens recentes aí da cena cultural brasileira, que é o Davi e a Raquel Brito, né? E a mãe também, né? Enfim, essa família Brito aí é muito interessante ver a presença digital deles, porque eles já estão totalmente imersos nesse tipo de circuito de bets e tudo mais, e a pegada deles, inclusive é muito claro em algumas falas da Raquel, é que quando ela está jogando, ela está trabalhando. Então, assim, ela fala que ela está ficcionada com uma nova bet, enfim, que ela agora vai fazer um investimento numa bet, não sei o que mais, que ela vai agora investir num cassino. Então, assim, é engraçado que, assim, nessa lógica de infoproduto, o que sobrou realmente para os de baixo é colocar a ponta do salário para jogo e acreditar que você está na mesma escala, por exemplo, de um Pablo Marçal, né? Porque, assim, o Pablo Marçal tem escala para vender qualquer bobagem. Como você não tem, você vai tentar escalar como? Pegando o seu orçamento e botando tudo para jogo, né? Tanto é que o Davi Brito, tempo atrás, ele fez uma propaganda numa bet, e a bet tinha ele divulgava e tal, e tava tocando uma música por trás, e a música falava assim, como é que é, com esse joguinho eu fico rico bem novinho, não sei o que mais, eu fico rico bem novinho. Então, assim, toda essa lógica de economia de cassino, né? Que o playboy da Faria Lima, ele consegue pegar a aposentadoria da vovó para jogar e brincar de trader, para comprar FIIs e ficar conversando fiado sobre o investimento, o que sobra para emular, né, na cascata social, quando desce lá embaixo, ela vira o cara apostando o dinheiro do lanche no Tigrinho. Então, essa última sacada do Ítalo aí é muito interessante, que existe meu Deus, vou ser meio pedante aqui. Existe uma verdade nesse mundo das bets e do Tigrinho, que é admitir assim, olha, tudo virou um cassino nessa porra. E é o fim do mundo do trabalho mesmo. Não tem negócio de mundo do trabalho. Seja o Pablo Marçal, seja o mercado financeiro, tudo está oferecendo uma bala de prata que vai fazer você virar rico. Não é você viver bem. É resolver todos os problemas. Se o Pablo Marçal vende isso, o Tigrinho é a mesma verdade. Não tem muita diferença no final das contas. É até mesmo uma trucada para cima dos coaches. Do tipo, olha, vocês estão vendendo aí um mundo cassino na qual eu vou conseguir ficar rico. Foda-se, eu não tenho que seguir você. Eu consigo isso aqui brincando. No caso, como diz aí o livro do Davi, que o Ítalo lembrou bem, é um trabalho, é um investimento. Me surpreendeu quando no último churrasco lá no Grande Goiás, eu vi que a galera, não é que eles jogam Tigrinho, eles encontram problemas no Tigrinho que faz com que eles ganhem dinheiro. Eles estão passando a perna no sistema, como eles dizem, estão passando a perna no chinês aí. Funciona com a lógica típica do brasileiro, ter vantagem em tudo. Não é que as pessoas estão viciadas no cassino, elas estão viciadas em tentar dar o golpe no cassino. É hackear mesmo o sistema.
Sim, por isso é uma coisa particularmente ridícula, convenhamos, quando você vê gente dita esclarecida falar assim, como é que pode ser idiota de acreditar que você vai ficar rico com o cassino? Como é que você pode achar que ficar jogando tigrinho é trabalho? Só que, assim, inclusive até fazendo uma citação aqui, né, que já está fora de moda, o Bauman, naqueles primeiros livros dele lá da década de 90, ele já falava da economia do cassino. Que a gente já estava entrando na economia do cassino. E olha que ele estava pensando em coisas do mercado financeiro. Ele nem estava falando do cassino pulverizado como a gente tem hoje. Por quê? Convenhamos, o mercado de trabalho, de maneira geral, se tornou um cassino. Se você for, por exemplo, para essa área de concurso público, porque o que é o concurso público? É a tentativa de resgatar, né, digamos assim, as expectativas do século XX no século XXI, né? Da renda estável, da família que consegue reproduzir um estilo de vida de classe média. Passou um chifrudo aqui de moto. Então, assim, só que beleza, falando ainda nessa questão do concurso público. Pelo nível de competição hoje dos bons concursos públicos, que realmente vão te deixar tranquilo aí, que vão conseguir você ter um poder de compra de classe média, o nível de competição já se aproxima muito de uma aleatoriedade de cassino. Porque você pega, por exemplo, um concurso de professor universitário, tem uma vaga, vai ter lá 80, 100 pessoas, e no final das contas, depois de uma maratona assim, quase sacrificial, de tantas provas, não sei o que mais, você vai ver que no finalzinho, que decidiu a nota foi um 10º outro. Ou seja, é quase que uma probabilidade de cassino. Então, assim, é uma coisa muito mimosa de gente se desesperta, porque só idiota joga no tigrinho. A verdade é que meio que tá todo mundo no tigrinho, né? Promoção de empresa privada no Brasil, que tem muito mais a ver com você conseguir ser servilista ao ponto de que o patrão vai achar determinados traços seus interessantes ou não, ou algumas relações sociais que são totalmente aleatórias. Então, assim, na verdade, o tigrinho, ele é a grande plataforma, só que alguns ficaram com o que sobra, né? E é o que sobra que está agora derretendo, porque numa sociedade brasileira tão desigual, né, muita gente tem potencial para entrar nesse tigrinho totalmente destrutivo. Mas em alguma medida tá todo mundo no tigrinho, né? Eu vi muito vídeo aí na internet de teólogo, né, tentando meter a bola da velha ética protestante, né, e do suor do teu rosto tirará teu sustento, né. Mas você dá uma olhada nos comentários e você vê, por exemplo, que esse tipo de fala é completamente dessituada do que os próprios fiéis compreendem e fazem, né? Tanto que, enfim, um chegou a dizer que se não fosse algo muito árduo, difícil e trabalhoso, qualquer um ganhava. E outra coisa, né? O jogo do tigrinho, ao ele desespacializar o cassino, ele tira o caça-níquel da zona do pecado, né? Da zona espacial do pecado. Então, se você pega, por exemplo, antigamente o caça-níquel tava no bar, né? O caça-níquel tava no bordel, né? Se você pega, por exemplo, sei lá, o imaginário do que é um cassino, né? Do que ocorre num cassino, né? Quais são as pessoas que frequentam um cassino, né? Quais são as coisas que as pessoas, no contexto ali do cassino usam e tudo mais, a gente vai ter a constituição de um ambiente, né, que causaria repulsa, né, para o crente médio, né? É um lugar não só profano, né? É um terreno do pecado, de fato, né? É ali onde realmente o príncipe desse mundo tem os seus banquetes. Agora, né, em que o jogo do tigrinho está no celular, é possível jogar um betzinho ali no próprio intervalo do culto, né? E não só isso, né? Não só o cassino foi retirado do espaço pecaminoso, como o próprio objeto temático, né, de muitos desses jogos
envolve algo que cada vez mais é fundamentalmente evangélico, né? Quando você pensa, por exemplo, né, nessa geração Neymar, atletas de Cristo, né? 100% Jesus. Então, por exemplo, o público de bets, né? Ligado principalmente a esse mundo do fute e tudo mais, né? Do mundo boleiro. Pô, né? O negócio é praticamente gospel. Aliás, não só isso, né? Agora tá rolando um neologismo emprestados pentecostais, que ao invés de você apostar, você vai profetizar, né? Alguns de vocês já devem ter visto um anúncio com essas palavras aí, enquanto ficavam fuçando nas redes sociais, né? Então, vamos dizer assim, existe até uma espécie de troca terminológica já ocorrendo. Isso é muito interessante mesmo. E nesse contexto, né, de jogo de aposta, né, envolvendo futebol. Quem viu a Assembleia de Deus e etc., proibindo televisão e jogar futebol, porque se não ia para disciplina ali nos anos 80 e anos 90, não ia conseguir imaginar coisas como essa acontecendo. E o que torna as coisas mais interessantes é que, se isso for verdade, né, não se trata somente de um ponto cego do discurso neopentecostalismo e da epistemologia neopentecostal, né? Mas se trata também de uma espécie de sistema de duplo parasitismo, né? Porque o neopentecostalismo ele é um organismo parasitário, né? E a gente tem aí um parasita que se aloja, né, que se instala nesse corpo parasitário, né? Então é algo interessante. Sobre o termo profetizar que o Peter mencionou nesse contexto, a gente literalmente avisou isso, sem tirar nem pôr, em um episódio sobre apostas esportivas